Boa noite, pessoal. Como a gente combinou lá no grupo do WhatsApp, né? Vocês estão com problema na conexão. Então, eu vou gravar aqui a aula, colocar lá no Moodle, junto com os exercícios e a base de dados. Vocês vão responder as atividades e vão tirar as dúvidas, né? Nas próximas aulas e no horário de PR. Então, nas aulas passadas, a gente vem continuando fazendo essa revisão de SQL, né? Agora a gente está na parte das consultas. Desde a semana passada, a gente vem trabalhando com essa questão de consultas no SQL, a gente vai continuar esse conteúdo. Então, na semana passada, a gente comentou algumas funções de agregação, que é um conteúdo, né, básico do SQL, que já tem alguns recursos disponíveis, já criados, a gente pode reutilizar. Então, a gente vai relembrar alguns conceitos, né, que a gente viu na aula passada e avançar no conteúdo. Então, só para a gente relembrar, né, aqui na nossa, quando a gente vai fazer uma inserção, a gente faz insert, que tem um espaço, né, esqueci de colocar o espaço, insert into na tabela os meus atributos, né, insira na tabela os atributos que eu quero adicionar. Então, aqui nos meus atributos eu vou ter nome, endereço, telefone, e-mail, então todos esses são atributos dessa tabela aqui. Em seguida tem a palavra values, né, os valores que nós vamos inserir. Esse aqui são os valores, se for um varchar, se for um string, vai estar entre aspas simples, se for um número, não precisa colocar aspas simples, e se for uma data, o formato é ano, mês e dia. Então, o formato no MySQL é ano, mês e dia. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, insira na tabela de empregados, onde eu tenho os atributos cadastro, né, o código do cadastro, o nome, sexo, salário, o número de dependentes e o cadastro do supervisor dessa pessoa. E os seguintes valores. Então, 015 corresponde ao cadastro, o Zé da Silva é o nome, então é aspas simples porque é um varchar, o sexo é M, né, masculino aqui, o salário dele vai ser 1.000, então do tipo float, o número de dependentes é 1 e aqui é o código do supervisor. Esse código do supervisor provavelmente ele é uma chave estrangeira, ele deve vir de outra tabela, então, para a gente inserir esse código do supervisor, anteriormente eu tenho que ter cadastrado, eu tenho que ter inserido pelo menos um supervisor com o código 20. Só na hora de fazer a inserção ele vai dar um erro dizendo que essa chave não existe. Então, só para a gente relembrar, né? Conteúdo também que a gente já viu, como é que a gente faz uma atualização em uma linha, né? Atualizar uma tupla. Então, update na tabela, né? O set, o nome do atributo, então a gente quer alterar, quer atualizar o atributo dessa tabela, e a gente vai dizer qual é o valor que a gente quer alterar. Sempre lembrar que quando for fazer o update, nunca esquecer de colocar a condição, nunca esquecer do where, porque se a gente não colocar a condição, ele vai atualizar todos os registros que a gente tem nessa tabela. Então, update, atualize na tabela de empregados o meu atributo salário para 1.500. Então, se a gente não coloca o where, ele vai atualizar o salário de todo mundo, de todos os empregados para 1.500. Então, nunca esquecer de colocar a condição. O where, o cadastro da pessoa é o código 15, que foi o que nós criamos aqui nesse exemplo anteriormente. Então, José da Silva tinha o salário de R$1.000, agora o salário dele vai ser de 1.500. Então, lembrando que o update é para a gente atualizar uma linha, um registro dessa minha tabela. Para a gente excluir, né, apagar uma linha da tabela, a gente usa o delete. Então, delete from, apague da tabela, o nome da tabela, onde uma determinada condição. Então, a gente vai apagar da tabela empregado, onde o salário é igual a maior do que 5.000. Então, lembrando que a gente pode usar esses operadores matemáticos, né, maior, menor, maior, igual. Então, a gente pode sempre, menor, igual. Então, a gente pode utilizar esses operadores para fazer operações matemáticas e comparações nas nossas tabelas. Então, a gente já passou por todos esses pontos aqui, né? Quando a gente quer fazer uma consulta, a gente usa o select, e quando a gente quer incluir, inserir registros na tabela, povoar o nosso banco de dados, a gente usa o insert. Quando nós queremos alterar um registro, a gente usa o update. Quando nós queremos excluir, nós usamos o delete.
Se a gente quisesse alterar a estrutura da tabela, a gente iria utilizar o alter table. Se eu quisesse excluir uma tabela, a gente iria utilizar o drop table. Então, eles são diferentes desses comandos. Todos esses comandos são para a gente trabalhar com uma linha, com um registro da minha tabela. Então, para fazer a consulta, a gente utiliza o select, os nomes dos atributos que a gente quer. Se a gente colocar o asterisco aqui, o asterisco representa todos os atributos que tem nessa tabela. Se a gente vai trabalhar com mais de uma tabela, o nome dessas tabelas é separado por vírgula, então tabela 1, tabela 2, etc., onde uma determinada condição deve ser satisfeita. Então, aqui só para relembrar um resumo desses comandos de consulta do SQL. No select, a gente vai dizer quais são as colunas, né, que nós queremos exibir, quais são os atributos. Na parte do from, a gente especifica quais são as tabelas que possuem esses atributos que nós queremos exibir, onde uma determinada condição vai ser realizada para filtrar esses registros e exibir no resultado da consulta. Então, sempre a gente está trabalhando com essas três cláusulas aqui, né, select, from e where. Então, só para relembrar também, acredito que vocês tenham visto, né, em banco de dados 1, em projeto de banco de dados, os operadores para ordenar e para agrupar, né, o order by, o group by e o have. O order by, ele vai classificar os resultados, e a gente pode escolher qual é a coluna que vai ordenar os dados. Por exemplo, a gente quer ordenar pela data, pelo número da matrícula, pelo salário, o maior salário, o menor salário. Então, a gente pode definir order by, salário, e dizer que essa informação pode ser crescente ou decrescente, a gente vai comentar mais para frente. Eu posso agrupar também, então, posso agrupar linhas com base nos valores. Então, a gente pega uma coluna e agrupa em relação àquela coluna. Então, todas as pessoas que têm um dependente, então a gente consegue fazer esse agrupamento. E o have, que a gente vai utilizar também para agrupamento, só que a gente usa em conjunto com o group by. Então, especifica quais são as condições usadas para filtrar esses agrupamentos. Então, a gente pode fazer um select, pode agrupar, e depois desse agrupamento a gente ainda pode fazer um have, para melhorar ou para fazer um novo filtro dentro desses dados que estão agrupados. Então, essas são as cláusulas que a gente pode utilizar no select. Então, nesses exemplos aqui, se nós quiséssemos exibir todos os dados de todos os hóspedes, então, select asterisco from hóspedes. Então, ele está buscando todas as informações, todos os atributos da tabela de hóspedes. Lembrar que sempre a gente finaliza aqui com ponto e vírgula, mas como é exemplo, ficou sem. Mas toda a linha no SQL fica com um ponto e vírgula no final, senão vai dar erro quando você for executar a próxima. Exibir todos os dados de todos os quartos, exibir todos os dados de todos os serviços. Então, quando a gente quiser todos os atributos, sempre colocar o asterisco e o nome da nossa tabela. Então, sempre olhar também para como a tabela está escrita na hora da criação, para evitar problemas. Aqui a gente está conseguindo especificar alguns atributos. Então, exibir o CPF, nome e o sexo de todos os hóspedes. Então, select, CPF, nome e sexo são os atributos que nós queremos exibir da tabela de hóspedes. Percebe que aqui a gente ainda não tem nenhuma condição, nenhum where, então ele quer exibir de todos os hóspedes. Se a gente quisesse saber do hóspede que está no quarto 302, então teria um where, número do quarto igual a 302, ele exibir só o CPF, nome e sexo desse hóspede. Exibir a descrição e preço de todos os serviços. Então, descrição e preço, mais uma vez, são os atributos da tabela de serviços que a gente quer que seja exibido. Então, ele vai criar uma tabela onde eu tenho duas colunas, uma coluna descrição, outra coluna preço, e ele vai exibir tudo que está cadastrado nessa nossa tabela. Nós vimos também na aula passada, se a gente quiser eliminar registros duplicados, a gente usa uma das nossas funções de agregação, né, um dos nossos conteúdos de funções que já estão criados pelo MySQL, que é o distinct. Então, select distinct, a quantidade de colunas, né, a lista de colunas que eu quero que não seja repetida, e de qual tabela essa coluna ela pertence, né, a qual tabela ela pertence. Então, exibir o CPF de todos os hóspedes que já solicitaram serviços.
Então, select distinct hóspede from solicitações. O que esse distinct vai fazer? Ele vai exibir o CPF dos hóspedes, mas ele vai exibir só uma vez o CPF. Mesmo que o cara tenha feito 30 solicitações, se eu não usasse o distinct, ele ia aparecer o mesmo CPF 30 vezes. Mas não é isso que a questão pede, ela quer o CPF de todos os hóspedes que já solicitaram serviços. Então, o distinct, ele vai exibir esse CPF apenas uma vez, independente da quantidade de solicitações que ele fez. Eu quero saber quais são os hóspedes que solicitaram serviços, não quantos serviços eles solicitaram. Exibir todos os quartos que já tiveram estadias. Então, select distinct quarto from estadias. Mais uma vez, ele vai mostrar só os quartos que tiveram alguma estadia. Não importa a quantidade de estadias que foram realizadas em cada um desses quartos. Então, para exibir só uma vez, por exemplo, o quarto 302 que a gente mencionou, ele teve 20 reservas. Eu não vou exibir 20 vezes o quarto 302, vou exibir só um porque eu uso o distinct. Então, ele vem após o select e antes dos atributos. Então, select distinct e o nome dos atributos que a gente quer filtrar, né? Que não haja repetição desses atributos. A gente pode fazer algumas operações matemáticas dentro da própria consulta. Então, ele quer aqui, nesse exemplo, exibir o código, a descrição, o preço e o preço com 32% de aumento para todos os serviços. Então, nesse caso aqui, ele não está fazendo uma atualização no preço. É como se ele estivesse verificando como é que vai ser o preço desses novos, né, o novo preço desses produtos, desses serviços, né, que ele está cobrando. Então, a gente pode fazer isso. Essa daqui é uma consulta, né, o uso select não vai ser refletida no nosso banco. Não é uma atualização no preço, é diferente. Então, tem que atentar aqui. Então, select o código do serviço, a descrição, o preço, e aqui é o novo preço. Preço vezes 1,32, que é para aumentar 32%. Essa coluna ele está chamando de novo preço. Então, quando eu executar essa consulta, além de aparecer código do serviço, descrição, preço, eu vou ter uma nova coluna chamada de novo preço. Só que essa coluna é só na visualização, é só no select. Ela não acontece lá no banco de dados, porque ela não existe no banco, é só uma visualização dessa consulta. As funções que a gente comentou também na outra aula, né, a sum, o AVG e o max. Então, para somar valores, a gente select sum preço. O que é que ele vai fazer? Ele vai somar o preço de todos os serviços que eu tenho na minha tabela. Então, se a questão pedir quanto de serviços a empresa faturou esse mês, então a gente teria sum preço, foram serviços onde mês, eu podia usar o month, né, onde month igual a 0,3 ou igual a março, e aí a gente conseguiria esse resultado. O AVG é a função que calcula a média dos valores, então a gente fez isso para o peso dos coelhos, qual é o peso médio dos coelhos, Então, select AVG preço from serviços, a gente vai saber o preço médio de todos os serviços. Na função max, a gente vai exibir o maior valor, então a gente vai pegar o maior preço dessa tabela de serviços. O min pega o menor preço da tabela de serviços. E aquela questão que nós falamos de colocar o ES, para que a nova coluna que vai ser gerada com essa função de agregação, ela tenha um nome e não apareça AVG preço, por exemplo. Então, só para ficar mais claro o resultado dessa consulta, ele vai pegar o preço médio e essa coluna vai ser chamada de média preço. Então, no título dessa coluna vai aparecer média preço. Então, para isso a gente usa o ES. Então, é uma boa prática nos bancos de dados sempre usar o ES para nomear essa nova coluna quando a gente utilizar uma função de agregação. Beleza, então tem o count aqui que a gente viu para contar a quantidade de registros. A gente também realizou esse exercício na aula passada. Então, essa questão, ele quer saber quantos hóspedes tem cadastros. Então, na tabela de hóspedes, o que é que ele vai contar? Qualquer atributo que eu tenho na tabela de hóspedes. Por quê? Porque se eu tenho um registro na tabela de hóspedes, isso quer dizer que aquele hóspede possui cadastro no meu
hotel. Então, eu posso contar todos os atributos com asterisco, ou eu posso especificar um asterisco. Exibir quantos hóspedes informaram a data de nascimento. Select, count, data de nascimento. Data de nascimento é o meu atributo. Então, ele vai contar quantos atributos de data de nascimento eu tenho na tabela de hóspedes. Provavelmente, esse atributo data de nascimento, ele é do tipo null, né? Ele pode ficar vazio. Então, ele quer saber quantos hóspedes informaram a data de nascimento. Exibir quantos serviços já foram solicitados. Então, aqui ele usa duas funções de agregação. Usa o count para contar, para ver quantos serviços já foram solicitados. Então, nessa questão, ele precisa também do distinct. Por quê? Porque senão a quantidade de serviços vai ser incorreta. Ele vai mostrar que o mesmo serviço, por exemplo, um serviço de passar roupa no hotel, já foi solicitado 100 vezes. Só que ele não quer saber isso, ele quer saber quantos serviços já foram solicitados. Dentre serviços de, sei lá, de guardar bens no cofre do hotel, de telefone, de café da manhã, de passar roupa, de organizar o quarto, né, de fazer a faxina no quarto. Então, todos esses são serviços. No caso, são 5 serviços aí nesse nosso exemplo. Então, ele quer contar quais desses 5 serviços já foram solicitados. Então, por isso que a gente usa o distinct para que o serviço só seja exibido uma única vez. Então, a gente pode, para resolver a questão, a gente pode usar da artimanha de ter mais de uma função, mais de um recurso já definido pelo SQL. Nós já estamos tranquilos com essa parte aqui, né, só para relembrar também, a gente usa o from para especificar quais são as tabelas. Quando nós estivermos trabalhando com mais de uma tabela, a gente separa essas tabelas por vírgula. Então, aqui eu tenho hóspedes e estadias, são 2 tabelas diferentes. Esse exemplo também a gente já comentou. Nesse caso, eu coloco o nome da tabela, ponto, o nome do atributo, para que eu saiba que o atributo CPF, ele pertence à tabela de hóspedes, e que essa informação aqui, esse atributo hóspede, pertence à tabela de estadias. Então, o que é que essa condição está dizendo? Que ele vai pegar o nome dos hóspedes que já fizeram estadias. Como é que eu garanto que um hóspede teve uma estadia? Se o cara que está cadastrado, esse CPF aqui, que está cadastrado na tabela de hóspedes, é o mesmo CPF que está na tabela de estadias. Então, se o CPF for igual, isso quer dizer que esse hóspede, cujo CPF é 123, ele já se hospedou, né, ele já teve uma estadia nesse hotel, porque os CPFs são iguais. Então, ele está comparando se o CPF da tabela de hóspedes é igual ao atributo hóspede, que é uma chave estrangeira, na tabela de estadias. Se esses 2 recursos aqui, esses 2 atributos forem iguais, garante que o hóspede realizou uma estadia. Então, é essa representação aqui. Então, a gente sempre usa essas comparações utilizando as chaves, que são os atributos que permitem essa identificação. Então, mais uma vez também, esses atributos chaves, eles estabelecem a relação entre as 2 tabelas, hóspedes e estadias. Então, o CPF é a chave primária da tabela de hóspedes, e na tabela de estadias eu tenho um atributo, hóspede, chamado de hóspede, que é uma chave estrangeira, que na verdade representa o CPF da tabela de hóspedes. Por isso que ele pode fazer essa comparação aqui. Então, sempre atentar para essa parte, que a gente sempre vai utilizar as chaves e analisar as tabelas para ver como que ocorre o relacionamento entre essas tabelas através de chaves primárias e estrangeiras. Nós já vimos também que é possível definir apelidos para a tabela. Ao invés de a gente usar o nome todo da tabela, por exemplo, hóspedes, a gente pode usar o H. Então, todo o atributo que for da tabela de hóspedes, a gente usa o H. H.cpf igual a E.hóspede, representa a tabela de estadias. Então, facilita para a gente na hora de criar a nossa consulta. Aqui estão todos os operadores, né? O maior igual, menor, menor igual, e esse aqui que é o diferente, né? O sinal de maior e menor, que representa diferente. Então,
Então, a gente pode usar para testar valores dentro da nossa consulta. Então, aqui, por exemplo, é uma condição, onde o preço é maior do que 100, onde o quarto é do tipo standard, então a gente usa o igual aqui. A gente também usa operadores lógicos, nós já usamos nas nossas consultas, o AND, o OR e o NOT, a gente usou só o AND e o OR, para combinar condições. Então, a gente verificou se a data de nascimento ela está entre janeiro, ele nasceu em 1º de janeiro de 1975, lembrando que é ano, mês e dia, e o sexo é feminino, então ele vai pegar as pessoas, os hóspedes, né, pegue todos os atributos da tabela de hóspedes, onde a data de nascimento seja maior que 1º de janeiro de 1975, e o sexo seja feminino. Então, ele vai pegar todas as pessoas do sexo feminino que nasceram após 1º de janeiro de 1975. A gente usou esse END aqui também para verificar a idade dos cães, se eu não me engano. O Between, a gente também já utilizou para verificar se o valor de um atributo está entre um intervalo de valores. Então, selecione todos os atributos da tabela de quartos, onde o valor da diária esteja entre, o Between aqui, esteja entre 300 e 500. Então, ele vai pegar todos os valores de diárias que estejam entre 300 até 500 aqui. Esses operadores, né, eles substituem os usos dos operadores maior igual e menor igual. Então, isso quer dizer que, nesse caso aqui, entre 300 e 500, ele pega o 300 e pega o 500, diferente desse exemplo aqui. Nesse exemplo, como é só o maior, ele não pega 1º de janeiro de 1975. Ele vai pegar só a partir de 2 de janeiro de 1975, porque a data de nascimento precisa ser maior do que 1º de janeiro de 1975. O Between não, ele vai pegar o 300, que ele pega valores maior e igual do que esse que ele está estabelecendo aqui. Nós já vimos, né, onde o nome do atributo, Between, valor 1 e valor 2. Então, a gente já utilizou esse recurso só para relembrar. Então, listar os empregados com salário entre 1.000 e 2.000. Select, asterisco, from empregados, o R salário, Between 1.000 and 2.000. Então, 1.000 e 2.000. Se a gente usa o OR aqui, o OR, se a gente usa o OR, ele só vai pegar 1.000 ou 2.000. Ele não vai pegar a faixa de valores entre 1.000 e 2.000, ele só vai pegar ou 1.000 ou 2.000. Mas não é isso que a questão pede, ela pede os empregados com salário entre 1.000 e 2.000, por isso que a gente usa o AND. Nós podemos usar também, semelhante ao Between, né, nós podemos usar o WIN. Então, o WIN é usado para verificar se o valor está em um conjunto de valores. Então, vamos ver um exemplo. Dados, ele quer os dados dos quartos com valor de diária igual a 300 ou 500. Então, quando a gente vai usar um OU, eu posso usar o WIN aqui. Então, onde o valor da diária esteja em 500 ou 1.500. Ele vai pegar esse valor aqui, né, igual a 500 ou 1.500 no caso do exemplo. Então, a gente pode verificar se o valor da diária está entre esses valores aqui. Eu poderia ter mais valores, se eu quisesse. Eu poderia colocar 300, 500, 1.500, 1 milhão, e ele ia verificar se o valor da diária estava nesses valores que estão entre parênteses aqui, se eles fazem parte desse conjunto de valores. Então, é mais um recurso. Vamos ver mais um exemplo. Listar o nome e a data de nascimento dos dependentes com grau de parentesco, seja mãe ou pai, né? Então, ele vai verificar o nome e a data de nascimento da tabela de dependentes, onde o grau de parentesco seja, né, esteja em, pertença ao conjunto, né, M ou P. Então, se tiver tanto mãe como pai, ele vai exibir o nome e a data de nascimento. Então, a gente pode usar também o WIN para verificar se os dados eles estão contidos num conjunto de valores. Quando a gente usa o NOT-IN, é o oposto, né, para dizer se esses dados eles não estão contidos nesse conjunto de valores. Mesma forma do Between, a gente pode usar o NOT Between
para verificar se os dados não estão entre aqueles valores. Uma dúvida que surgiu em algumas das nossas aulas foi a questão de como é que a gente verifica se um atributo é nulo, se um atributo está vazio, né? Nós vimos lá que a gente pode usar o isNull. Então, ele vai verificar se os valores são nulos, né? Com o isNull, ele verifica se o valor é nulo, com o isNotNull, ele vai verificar se o valor não é nulo. Então, como é que a gente faz isso? Liste os projetos que não tenham local definido. Então, select asterisco from projeto, onde local is null. Então, como o local não foi preenchido ainda, está vazio, então isso quer dizer que não foi definido o local. Então, a gente usa o is null para fazer essa comparação. Um conteúdo que é o like, né, um recurso que é o like, que é utilizado para strings, que nós não usamos ainda, mas provavelmente vocês já viram lá em banco de dados, ele consegue procurar valores dentro de uma string, então dentro de uma cadeia de caracteres. Nesse exemplo aqui, ele quer exibir o CPF e o nome de todos os hóspedes que tem o nome começando por M. Então, select CPF nome from hóspedes onde, aí aqui é onde tem a nossa diferença, né? Onde nome, que é o atributo, aí o like, que é para verificar essa string, se o nome começa por M. Então, quem vai nos auxiliar nesse processo são os símbolos de porcentagem. Então, nesse caso aqui, como é que eu sei que o nome começa com M? Porque primeiro vem o M, depois o restante das coisas. Então, da mesma forma como a gente criou uma conexão na primeira aula, o porcentagem, a porcentagem servia para representar qualquer valor. Qualquer valor que a gente quisesse, a gente colocava lá uma porcentagem. Então, nesse caso aqui, ele quer onde o nome começa com M. Então, ele tem um M na primeira letra, e aqui tem um restante, que pouco importa para a nossa questão. Se o asterisco, se a porcentagem tivesse antes do M, ele iria dizer que eu posso ter qualquer coisa, e ele finaliza com o M. Então, a posição do símbolo de porcentagem é que vai dizer o que é que a gente está buscando. Vamos ver outro exemplo. Exibir o CPF e o nome de todos os hóspedes que têm o nome terminando por Santos. Então, nesse caso aqui, o símbolo de porcentagem ele vem na frente. Where, nome like, então ele vai ter qualquer coisa antes aqui, e o fim vai ser Santos. Então, ele vai exibir esse nome CPF desses hóspedes, só os hóspedes que têm como o nome finalizando em Santos. Da mesma forma como os outros, a gente tem um like e um not like. Então, a gente pode fazer buscas, né, aqui nesse exemplo, listar os empregados que têm como primeiro nome José. Então, José e o restante lá, ele vai ser desconsiderado, o que importa é só as iniciais aqui, se o nome do cara começa com José. A gente pode usar também o underline, né, para substituir um caractere. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai procurar pessoas que tenham o nome começando por Mar. Então, pode ter qualquer coisa aqui, pode ser Maria, Marina, Márcia, qualquer um desses nomes. Por quê? Porque tem Mar no começo, tem um A aqui, depois tem qualquer coisa. Então, esse underline nessa busca serve para que eu possa buscar qualquer caractere dentro desse contexto aqui desse conjunto. Então, ele vai exibir, selecione o nome e o CPF de todos os hóspedes, onde tenha o nome começando por Mar, tem qualquer letra aqui, termina com A, e depois tem o restante do seu nome. Então, ele vai exibir todas essas pessoas que satisfazem essa condição. Lembrando que no like a gente usa aspas simples, porque a gente está trabalhando com string, né, com cadeia de caracteres. Em texto a gente usa sempre um string. Nós falamos da questão da ordenação, usando o order by. Então, depois de realizada uma consulta, por exemplo, select asterisco from empregado, então, exiba todos os atributos dos empregados, da tabela de empregados, e depois a gente vai ordenar essa consulta.
Para isso, usa a palavra-chave, a palavrinha-chave do MySQL, o order by nome. Então, ele vai ordenar esses registros pelo nome. Exibir, né, listar todos os empregados ordenados pelo nome. Então, a gente pode exibir essas informações de forma ascendente ou descendente. Então, a gente usa essas palavrinhas para selecionar a maneira como a gente quer exibir. Por exemplo, de A a Z, ou de Z até A, do maior para o menor, ou do menor para o maior. Então, a gente vai definir qual é a ordem de exibição. Para isso, a gente usa essas palavras reservadas ASCII e DESC. Então, listar todos os empregados ordenados descendentemente por salário. Então, ele vai mostrar aqui o salário de forma descendente, né, do maior para o menor. Então, select asterisco foi empregado, order by salário, e aqui o desk para dizer que é de forma descendente. Um outro conteúdo, né, quando a gente vai agrupar informações usando o group by. Então, isso quer dizer que a gente vai agrupar esse registro baseado em algum atributo. Então, aqui no exemplo, ele pede para a gente exibir a média de salário e o sexo dos empregados, agrupando por sexo. Então, ele quer dizer que ele vai agrupar por sexo, masculino e feminino, e ele vai mostrar a média de salário para masculino e feminino. Então, o Group By serve para agrupar atributos, né, resultados que têm características semelhantes. Então, complementar o Group By, a gente pode usar o Have para fazer uma operação a mais. Então, vamos ver aqui como é que o Have funciona. Então, a gente pode selecionar entre os resultados que foram agrupados, determinar mais uma condição. Então, após o agrupamento dos resultados, eu posso fazer mais uma consulta, mais uma condição, restringir isso aqui um pouco mais. Vamos ver o exemplo. Listar o número total de empregados que recebem salários superiores a R$ 1.000, agrupados por departamento, mas só aqueles departamentos que têm mais de 5 empregados. Então, vamos por partes aqui. Listar o número total de empregados. Então, ele vai contar algum atributo da tabela de empregados. Poderia ser a matrícula, por exemplo. Count, matrícula, from empregados. Por que ele precisa contar isso? Para saber qual é o número total de empregados que recebem salário. Ele vai querer contar só as pessoas que recebem um salário maior do que R$ 1.000. Então, aqui a gente já está nesse ponto aqui. Agrupando-os por departamento. Então, group by número do departamento. Então, ele vai agrupar essas pessoas que recebem o salário pelo número do seu departamento. Por exemplo, o setor financeiro tem o número 3, o setor do departamento pessoal tem o número 5, o setor de TI tem o número 8. Então, ele vai agrupar por esses números. Então, esse resultado aqui ainda tem mais uma parte. Então, ele precisa verificar se, dentre esses departamentos, né, dentre esses números de departamentos, eles têm mais do que 5 empregados. Então, ele vai contar, por exemplo, o número do departamento ou a quantidade de pessoas lotadas nesse departamento e verificar se é maior do que 5. Então, além de agrupar pelo número do departamento, eles vão ter que fazer mais um filtro, que é apenas essas pessoas que têm, esses departamentos que têm mais de 5 empregados lotados. Então, o Having ele só funciona junto com o Group By. Se a gente tivesse aqui um Order By, eu não poderia usar o Having para fazer esse complemento, vamos dizer assim, nessa nossa condição. Só um instante, pessoal, que eu já volto rapidinho.
Bom, pessoal, vou parar aqui a apresentação. Eu tô na... Meu pai passou mal aqui, eu vou atender ele aqui. Vou postar essa parte aqui, na próxima semana a gente continua. Valeu, pessoal. Dê uma olhada lá no Moodle que eu vou colocar os exercícios e a gravação dessa aula para vocês praticarem. Valeu, um abraço.